Olá, Rodrigo, aqui vamos a mais uma videoaula e nessa videoaula, seguindo as opções aqui do menu gestão, a gente vai ver a opção de funil, tá? O funil é um funil de vendas, basicamente como se fosse um CRM, tá? Onde você vai conseguir gerenciar os teus leads dentro de um funil visual e criar automações, ações para ser executado, como um envio de uma mensagem, lembrando, um follow-up ou alguma opção relacionada, tá? Quando você acessa aqui a opção funil, você vai ter uma listagem ali com todos os seus atendimentos ali, em cada etapa ele está, e você vai conseguir fazer esse acompanhamento, tá? Então, sempre que um cliente estiver no primeiro contato, na criação de layout, pendente e aí por diante, pedido emitido, ele vai estar dentro de uma dessas etapas que foi criadas. Essas etapas são as pipelines, tá? Então, aqui na pipelines, você consegue criar os funis e dentro dele as etapas. Então, por exemplo, aqui, eu criei o funil de venda. E dentro desse funil de vendas, eu coloquei aqui várias etapas. Primeiro contato, defini uma corzinha, pedido emitido, defini uma outra cor, nome, coloquei a criação de layout em uma outra, e aí por diante. Eu criei todas as etapas que eu queria dentro dessa pipeline e desse funil. Então, com essas etapas criadas, e você pode ter vários funis, como você pode ver aqui, nós temos dois com outras opções, você já consegue utilizar e ela vai estar visível aqui dentro da tua dashboard aqui do funil de vendas. E também aqui dentro da opção Kanban. A opção Kanban é o CRM visual. Então aqui você consegue ver onde que está cada ticket de atendimento, você consegue ir arrastando para o lado aqui quando você tem várias etapas. Então, por exemplo, aqui, esse ticket meu, ó, ele entrou ali, ó, ele está no funil de vendas, está na etapa de primeiro contato, o responsável Rodrigo do comercial. Eu posso adicionar um contato, no caso aqui já tem um contato adicionado, a previsão de fechamento, o valor e uma descrição. E o status que ele está aberto. E ganhei, vendi esses 999, eu posso alterar aqui para ganho. Não, o cliente fez o orçamento, tudo, mas chegou no final, não fechou. Eu marco ele como perdido, tá? E vai colocar lá ele na etapa de concluído e vai salvar. Ele vai sumir aqui do primeiro atendimento, ó, do primeiro contato, e vai lá para a etapa de... Ele não está aqui, deixa eu só mexer aqui. Ó. Aqui você tem todos os filtros. Deixa eu filtrar aqui, porque para ser mais fácil de visualizar. Então você vai filtrar aqui, ó, concluído, o responsável, vou colocar aqui Rodrigo Comercial. Aqui estava com status de aberto, então ele sumiu daqui. Então se eu altero aqui para perdido, ele já vai atualizar ali, já trouxe aqui, ó, cliquei em atualizar, ele trouxe, ó, aquela ticket já está aqui no perdido. Então você consegue fazer toda essa filtragem, você consegue filtrar por valor mínimo, valor máximo, data de início, data de fim. Aqui pipelines eu já te mostrei, que é onde que a gente cria os funis. O calendário, onde que vai te exibir em um calendário o que tem cada uma dessas interações. No caso aqui a gente não está com nenhuma delas. Aqui eu explico um pouco na interrogação, um pouco mais sobre a opção. E aqui em ações, eu consigo criar ações para acontecer de acordo com tal prazo. Vamos supor, deixa eu voltar ali naquele meu ticket, eu vou mudar ele de status aqui. Cadê? Etapa concluído, perdido, vou atualizar. Não selecionei o funil aqui. Funil atualizar, etapa concluído, já apareceu aqui. Eu vou mudar ele aqui para criação do layout e vou tirar ele do perdido aqui, vou colocar ele no aberto. Tá? Então a gente vindo aqui em calendários, em ações, eu consigo criar uma ação para acontecer ali dentro de uma certa situação. No caso ali, eu vou colocar aqui
envio do layout. Vou usar como exemplo. Tá? Eu vou selecionar a pipeline, que é o funil de vendas. Vou colocar aqui a etapa criação do layout. E eu posso colocar um tipo de ação. Enviar uma mensagem, que vai utilizar uma API não oficial, uma Baileys, uma Evolution, uma WebJS, ou enviar um template, que vai usar o ABA, que é a API oficial, e aí eu tenho que ter esse template pré-aprovado lá dentro da meta. Eu posso mudar ele de etapa, tá? Eu posso selecionar aqui, ó, layout aprovado, e em quantos dias? Um dia após. E colocar uma descrição, ok? Ou então, eu não quero mudar a etapa, eu quero mudar o status, tá? Eu quero mudar ele para o status de perdido, um dia após. Você pode fazer também. Eu quero, em vez de mudar de status, eu quero adicionar uma etiqueta. Para tanto tempo depois, eu preciso que entre tal etiqueta. Tá? Ou adicionar uma carteira. Vamos supor que esse contato está ali esperando há tanto tempo, numa etapa que é de um atendente específico seu. Então, você pode vir aqui na opção carteira para jogar esse contato lá para a carteira desse atendente seu. Daí você vê mais detalhes sobre a aula de carteira de usuários, tá? Ou então, se você quiser, você também pode adicionar ele a um fluxo de chatbot. Vamos supor que você tem um chatbot que um dia depois vai mandar uma mensagem perguntando para o cliente: e aí, o que achou do pedido? Gostou? O que achou do layout? Gostou? Posso enviar para aprovação? Daí o cliente responder lá, aprovado ou reprovado. Então, um exemplo, tá? Mas o mais comum de ser usado é o follow-up, né? Que é pegar ali e enviar uma mensagem. Vamos supor que tá ali no orçamento e o cliente não te respondeu. Daí você pode colocar, enviar uma mensagem: e aí, estou passando para verificar o que achou do nosso orçamento, e selecionar ali a conexão do WhatsApp, que daí não é uma API oficial, porque é um envio de mensagem, não de template, quanto tempo depois, e a mensagem, uma descrição para você saber o que é. Você criou essa etapa, essa ação, automaticamente ali ela já entra como ativo. Se você quiser desativar, você vai desativar aqui e ela vai sumir, tá? E no filtro aqui, se você colocar como desativado, ó, você vai ver todas elas. Eu tenho essa outra aqui, ó, que enviava uma mensagem. Era o mesmo exemplo e está desativado, tá? Ações do ticket já é um pouco parecido, só que ele te dá algumas outras opções. Por exemplo, você pode criar uma ação, por exemplo, coloquei recibo ali, 24 horas depois, tipo de ação. Enviar uma mensagem, adicionar uma etiqueta, adicionar uma carteira ou enviar para um fluxo de chatbot. Tá? Então você consegue também criar uma ação, mas daí essa ação não é a partir de tal etapa. Você viu que ali na anterior a gente colocou a partir de uma etapa do funil. Vamos supor que teus usuários não estão adicionando numa etapa, não estão utilizando o funil de vendas, mas você quer fazer um follow-up. Então, vamos supor que o cliente entrou em contato contigo hoje e daqui 30 dias você quer mandar uma mensagem automática para ele. Você vai colocar ali, no caso ali, o tempo em horas, né? Então, você vai calcular ali, deixa eu ir em outra tela aqui, quantas horas tem um mês. Então, aqui no Google eu já pesquisei, já me deu um número ali, eu vou colocar um número de hora. Tá? Não preciso colocar vírgulas aqui, que também não precisa ser exato. Então, dentro de tantas horas, ele vai enviar essa mensagem. Você vai selecionar uma conexão de uma API não oficial. E se você quiser definir uma data para começar essa ação, assim, eu quero que essa ação não funcione agora. Ela só comece a contar a partir do dia 20. Você vai colocar ali que somente a partir do dia 20 ela vai começar a funcionar. Eu quero hoje. Então, só a partir de hoje ela vai funcionar, está ativo ou não está ativo. Então, isso é mais uma opção para você criar para realizar um follow-up do teu cliente, tá?
Então, mais uma opção aí, mais uma videoaula. Se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Crie o ticket lá no sistema de suporte, a gente vai estar aqui para te auxiliar. Valeu, tchau, tchau.